Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versículo 24. Deus olha para a terra, quando ele cria o homem. Vamos falar primeiro de Adão. Quando ele cria o homem dentro de um jardim onde tudo existe, nada lhe falta. Um homem que tem domínio, um homem que recebe o legado de colocar nome nos animais. Um homem que de tudo nele é cuidado, até mesmo da sua solidão particular. Não é bom que você esteja só, eu vou dar um jeito nisso. Então, depois, sucessivamente, Deus foi cuidando deste homem. Então, Deus olha e diz assim, não dá, eu preciso criar uma nação. Não dá para eu tentar fazer com que todos entendam. Eu preciso fazer que uma nação entenda por meio de um homem. Então, chama Abraão, dizendo a essa nação, vocês serão maiores, vocês serão grandes, vocês serão abençoados, vocês serão um povo diferenciado na terra. Aí também faliu. Então vem Jesus, fazendo com que o coração de Deus se realizasse por meio da igreja. Vocês serão reis, príncipes e sacerdotes. Vocês reinarão sobre a terra. Vocês serão luz, vocês serão sal. Vocês serão fontes em meio ao deserto. Promessas, propostas onde nós humanos iríamos nos sobressair diante de toda a humanidade. Daniel 9, 24. Vamos ler do 20 para que você entenda um pouquinho. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando, na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Vamos analisar aqui, existem 7 feitos. Primeiro, 70 semanas estão determinadas, tempo determinado. Segundo, para cessar a transgressão. Terceiro, para colocar fim aos pecados. Quarto, expiar a iniquidade. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, ungir o Santíssimo. Podemos assentar. Às vezes nós ficamos um tanto implicados e um tanto meio perdidos, porque aí nós analisamos o seguinte, como é que pode seres humanos como nós, com todas as nossas limitações e nossas debilidades, alcançarmos um posicionamento tão direcionado, tão fecundo e tão diferenciado para Deus. Mas não é pelo fato de nós sermos seres humanos, é pelo fato dele ter nos criado. A nossa diferença e todos os projetos que foram criados para nós é porque ele nos criou. Então, por ele ter nos criado e nos formado, ele tem planos. Nosso Deus é um Deus de objetivo. Então, quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano com objetivo. E não foi com o objetivo de fracasso, e não foi com o objetivo de ser vencido, e não foi com o objetivo de ser submetido às situações. Deus quis que, quando criou o homem, Deus quis que o homem fosse criado e colocado em um jardim. Quando Deus olha para o seu povo, diz assim, eu vou dar para vocês a melhor terra, a melhor nação. Quando na plenitude dos tempos, ele olha o pecado e toda a condenação, eu não vou oferecer um profeta, não vou oferecer um anjo, vou oferecer o meu filho. Por que tanto investimento caríssimo e alto? Você já parou para pensar nisso? Para que tanto investimento? Quando você investe, é óbvio que você investe por algo que vale muito. E você investe por um retorno que seja equivalente. Você concorda comigo?
Daniel estava orando e percebe, lendo as cartas, ele entende que o cativeiro na Babilônia se concretizaria em 70 anos. Então ele descobre 70 anos. Aí o Senhor vai falar com ele sobre algo muito mais além. Daniel havia recebido revelações da palavra com respeito à política do mundo, à política das nações, às monarquias, com respeito à situação daquilo que viria. Agora ele recebe uma visão muito mais que a visão de libertação, uma visão de restituição que fala do santo, que fala de Cristo, fala de 7 passos. Poderíamos falar aqui sobre questão de Israel, mas vamos falar de nós, porque nos é interessante. Ele diz 490 anos, 70 semanas vezes 7, isso aqui é uma palavra profética, 490 anos. Vários teólogos estudaram e o que eles mais concordam é essa contagem. A Bíblia diz assim, que Daniel estava no sacrifício da tarde. Que hora Jesus morreu? Que hora que Jesus Cristo morreu? Hora do sacrifício da tarde. Às 3 horas da tarde. Foi contado e existe 490 anos da visão de Daniel, à tarde até o dia da crucificação. Alguns começam a fazer outras contas e outras contas, mas todos eles concordam nessa matemática. Agora, isso, para mim e para você, é importante, mas o que é mais importante é nós termos aqui, não a convicção, porque eu e você temos, mas essa vitória, essa alegria, que ele morreu, e ele cumpriu, e ele fez. Mas eu não quero falar respectivamente de Israel. Eu quero falar da primeira parte do qual Deus fala com Daniel. Ele diz assim, existe um tempo determinado para se realizar 6 coisas sobre o meu povo. Cessar transgressão, colocar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Existe um tempo determinado. E eu quero falar com você sobre tempo determinado. Nós somos péssimos no tempo. Somos crentes que não sabemos reconhecer o tempo das coisas. Existe um capítulo inteiro descrito sobre o tempo para mim e para você. Eclesiastes 3. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E lá no final, Deus deu isso para exercitar o ser humano. E nós queremos as coisas para ontem. E nós queremos as coisas segundo as nossas necessidades. E nós queremos as coisas segundo os nossos prazeres. E nós queremos as coisas segundo a nossa vontade. Segundo aquilo que nós temos de retroativo, as nossas frustrações, os nossos declínios. E nós não temos a capacidade de raciocinar que o tempo é servo de Deus. E que nós, infelizmente, ainda detidos neste corpo, nós ainda estamos refém do tempo. E que se eu e você não soubermos trabalhar com o tempo, nós vamos colocar tudo a perder. Precisamos entender que existe tempo para Deus trabalhar. Existe tempo para Deus fazer. Porque Deus, não. Porque o ser humano precisa ser trabalhado, precisa ser tratado. O ser humano, eu e você, não conseguimos entender as coisas, assimilarmos, descer sobre o coração, sermos convencidos, sermos arrojados, preparados, ativos, pronto, estou pronto, em 5, 10 minutos. Existem pessoas que demoram para perdoar anos a fio. Existem pessoas que às vezes precisam, para perder um hábito, para perder um costume nocivo, anos. Existem pessoas que elas não conseguem, elas vivem anos e não conseguem entender quem são. Você pergunta para ela, quem é você? Ela diz, eu não sei. E ela já tem os seus fios de cabelo branco. A questão do tempo e a necessidade de Deus trabalhar com o tempo, não é por causa dele, é por causa de mim e de você. Que muitas vezes nós temos dificuldade de liberar. O relógio não para, olha aí para o seu relógio. Seu relógio não para.
Mas o seu coração para no tempo, sua alma para no tempo, seu pensamento para no tempo, sua personalidade para no tempo, sua arranhetice para no tempo. E aí o que acontece conosco? Paramos no tempo. Ficamos totalmente amarrados e dependentes daquilo que um vai fazer, daquilo que o outro vai fazer, sendo que você está totalmente potencializado por Deus para fazer a sua vida andar. Mas você sistematizou sua vida e condicionou ela de acordo com os acontecimentos. Quem diz que os acontecimentos fazem a sua vida? É você quem domina sobre os acontecimentos. Pastora, mas hoje nós vivemos uma verdade diferente. Concordo. Ficamos esperando acontecer isso, acontecer aquilo. Quando Deus me abençoar, quando Deus fizer, quando essa pessoa melhorar, Quando Cristo morreu na cruz, Ele deu um brado para que eu e você tivéssemos poder e autoridade suficiente para que nós pudéssemos fazer a nossa história acontecer. Você fica esperando o quê? Fica esperando o quê? Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Mas o que eu e você temos que fazer, somente nós iremos fazer. E se você não fizer, sua vida para. Como muitos de nós, a vida tem parado. Você olha para a sua vida e é aquele batidão, e é aquela inércia. E não existe o que condiz a palavra progressão, não existe progresso, não existe prosperidade em todos os âmbitos, não existe evolução, não existe crescimento, e aquele casamento limitado em todos os ângulos, e são aqueles relacionamentos, e é aquela personalidade detida há 10 anos pelas mesmas situações. Por quê? Por quê? E você olha para os seus dias, e você já tem seus anos. E o que você fez? O que você fez? Pelas nações que estão sofrendo, pelas pessoas? Não. Por você. O que você está fazendo por você? O que você está fazendo pela sua vida? O que você está fazendo pela sua história? Você acha de verdade que a sua vida vai ser melhor daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos? Por quê? Por que ela seria melhor? Porque existe uma caixinha de surpresa em 2020? Porque existe um baú de surpresa de tesouros em 2018? Por que a sua vida seria melhor? Se você não se torna melhor? Se em cada tribulação e situação você não se torna uma pessoa melhor, por que Deus permitiria que eu e você passássemos por situações indesejosas, por situações indelicadas, senão para que nós crescêssemos e nos libertássemos das situações ruins da nossa vida? Não é isso que diz em Hebreus? Que o nosso Deus corrige e castiga e nos trata como filhos. Qual é o objetivo? Eu quero que você vá comigo em Eclesiastes. Só para você observar uma coisa. Capítulo 9, versículo 12. Existe um tempo determinado, Daniel. Existe um tempo determinado para o seu marido se converter, para o seu filho se converter. Existe um tempo determinado para as coisas acontecer. Por quê? Porque Deus vai usar essa situação para moldar você. Diga assim comigo: tudo que molda trita. Você nunca vai ter molda alguma se não tiver atrito. Vai ter que atritar. Vai ter que gastar. Para afiar o ferro e dar forma, atrita. Para formar o barro, atrita. Para formar esse banco que você está sentado de madeira, teve atrito. Tudo tem atrito para gastar. Deus quer gastar você. Deus quer gastar a mim. E o que Ele quer tirar de nós? Tudo aquilo que nos limita. Tudo aquilo que é pejorativo, que é destrutivo. Tudo que é nocivo, tudo que é ruim. E é isso que Ele precisa de tempo. Tempo. Então, vamos resumir esse assunto.
Quanto mais tempo você demora para mudar, mais tempo a sua tribulação vai continuar. Óbvio, não precisa nem de um matemático para dizer isso. Hã? Quanto mais tempo você demora para mudar, você se embaraça, mais tempo você vai ter que permanecer. Israel passaria o deserto em dias, teve que ficar 40 anos. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:12, que também o homem, deixa eu esperar você abrir, que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Deus permite com que passemos aflições, tribulações, provações, para que nós eliminemos tudo aquilo de ruim em nós, e ao invés de nós eliminarmos, nós o embaraçamos do mau tempo. E ao invés de nós caminharmos, nós permanecemos. Ficamos embaraçados. O que te embaraça no mau tempo? Murmuração, reclamação, condenação. Por que só comigo? Por que isso só acontece comigo? É porque eu não aguento mais. Eu nasci para sofrer. Hã? Será que existe ainda crentes aqui que tecem esse comentário sobre a própria vida? Porque eu não aguento mais. Porque para onde eu me mexo tem problema. Eu não aguento mais o que está acontecendo comigo. Hã? Você olha para a sua cara no espelho, para a sua face. Você olha para a sua face é uma face mal-humorada. Hã? Não tem sorrisos, não tem vida, não tem brilho. Sua vida é condicionada por aquilo que você vive. Deus cria o jardim e depois põe Adão. Coloca Adão. Por quê? Porque Deus queria dar a Adão um lar abençoado e pronto. Por que as suas situações são maiores que você? Não são. Isso é ótica enganadora de Satanás. Suas situações não são maiores que você. Você é maior que elas. Mas Satanás fez você acreditar que elas são maiores que você e você se embaraça nelas. O que Deus diz a Daniel, Daniel precisa de um tempo determinado para acontecer todo o meu planejamento, todo o meu propósito. E depois, por último, ungir o Santíssimo. Existe um planejamento. Um tempo adequado. E se você fizer as coisas dentro do planejamento de Deus. Deus, agora é hora de chorar. Bem-aventurados que choram. Deus, agora é hora de andar. Ando. Agora é hora de parar. Pastora, mas como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Você é filho dele. O Espírito Santo testemunha no seu coração. O tempo e o momento e a hora. Mas quando você fica cheio de ideias, cheio de planos, você não vai ouvir a voz de Deus. Segunda situação. Vamos cessar a transgressão. Você sabe o que é transgressão? Transgressão é você saber o que é errado e você não conseguir impedir-se de fazer. Segundo o plano de Deus. Primeiro, eu preciso de tempo. Segundo, eu preciso cessar suas transgressões. Eu preciso te ensinar que você é maior do que o que você sente. Você pode dizer glória a Deus? Diga para o seu irmão, você é maior do que aquilo que você sente. Eu sinto tristeza, mas não sou triste. Hã? É isso que nós precisamos entender. O que é transgressão? Transgressão é você passa no sinal vermelho, você sabe o que é aquela luzinha vermelha. Isso é transgressão. A transgressão é você olhar para uma situação e você sabe que não pode fazer e você faz. Sabe o que é isso? São espíritos malignos agindo dentro de você. Por meio, o que eu e você, o que nós crentes. Qual foi a confusão que fizemos? Necessidade não tem nada a ver com prazer. Pode dizer amém? Necessidade tem a ver com dever. Necessidade e prazer são duas coisas que não combinam. As pessoas hoje têm unido necessidade e prazer para esquecer suas necessidades, para desacentuá-las, para ficar suportáveis. Elas unem com prazer, mas sua necessidade precisa do seu dever, de sua responsabilidade, de sua sobriedade, de seu pulso firme, de sua robustez. Você tem necessidades e quer esquecê-las. Você tem necessidades
E você quer supri-las com prazer, com contentamento errado. Necessidades precisam de dever, de obrigações, de força, de compromisso. Tentações é aquilo que você sabe que não pode fazer. Mas as tentações, mas o seu coração, mas a sua alma se rende diante daquele desejo, porque a sua alma acostumou a suprir as suas carências por meio da sua vontade, por meio do prazer. Que brote atavá, sepulcro dos desejos. Existe um sepulcro para aquele crente que vive só por aquilo que ele quer. É uma coisa impressionante. Você sabe, uma das vantagens de Satanás é a minha vontade e a sua vontade. Porque alguns de nós só fazemos o que queremos. Só fazemos o que queremos, quando queremos e como queremos. Quando fazemos isso, quando somos assim, damos uma vantagem enorme para o inferno. Porque certamente ele vai usar a nossa vontade. Porque a nossa vontade está aprisionada a ele. Mas quando a nossa vontade está submetida a Cristo, nós vamos vencer a nossa transgressão. Cristo morreu na cruz do Calvário para fazer com que eu e você não viemos a ceder à transgressão, para que nós olhemos para o nosso coração e diga assim: Senhor, eu quero muito, eu gosto muito, mas sabe o que? Eu não vou fazer. E no momento você fica meio que, parece que afogueado, parece que você está lutando contra o leão. Daqui a pouco que você saiu daquela situação e você já venceu aquela tentação, parece que tudo fica mais ameno e você sai vitorioso. Jesus veio para cessar a transgressão. Eu não preciso transgredir mais e nem você precisa transgredir. Nós não precisamos fazer nada que nos prejudique. Nós não precisamos fazer nada que nos sentencie. Nós não precisamos fazer nada que venha causar danos à nossa vida, para satisfazermos as nossas necessidades. Em Cristo, nós temos os deleites que precisamos. Em Cristo, nós temos saciado toda a nossa sede, a nossa fome. Em Cristo, Ele nos sustenta. Ele é suficiente para as nossas vidas. Tempo determinado para que as coisas aconteçam. Crente que não respeita o tempo vive sem fé, incrédulo e desequilibrado. Satanás joga com ele como uma criança num playground. Ele vive atrás das notícias. Ele não olha para o autor e consumador da fé. Ele olha para as notícias. São os acontecimentos que o mobilizam. Segundo, coloque fim às transgressões. Deus podia dar fim ao pecador, como fez na época de Noé. Mas ele resolveu dar fim ao pecado. Você pode dizer glória a Deus? Que bom que Deus decidiu dar fim ao pecado ao invés de dar fim ao pecador. Segunda questão, terceira questão, Deus deu fim aos pecados. Amém? Eu não preciso mais pecar. Diga para o seu irmão, eu não preciso mais pecar. O pecado não reina mais sobre nós. Ele não tem. Mas pastor, eu estou falando isso aí, mas é mentira, porque o meu pecado não acabou. Por que os pecados de alguns não acabaram? Você sabe por que o crente peca? Porque é sem vergonha, pastor. Não tem vergonha na cara? Não. Porque ele é carente. Por que ele é carente? Porque ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não vem aos cultos o suficiente. Por isso que ele é carente. E por isso que ele peca. A carência estava desde o Éden. Quando Adão olha para a mulher, conhecendo a Deus, andando com Deus, ele diz: eu não posso ficar sem ela, não. Vou junto com ela, vou num barco. Carência. Sua carência é a pior companhia que você pode ter. Sua carência. Sua necessidade. Sabe por que hoje o ser humano está abaixo do que aquilo que devia ter? Porque nós, seres humanos, nós crentes, nós devíamos presidir o governo humano. Quem pode dizer amém? Nós deveríamos ser, na terra, os mais fortes, mais inabaláveis, mais crentes, mais marrudos, mais outorgados, mais hábeis. Por que não somos? Por quê? Por quê? Por causa da carência. Por causa da carência. Agora, o
Por que não vamos cuidar dessa carência? Hã? Do que você tem carência? Quais são as suas faltas? O que seria que Cristo não preencheria? Quais são as suas deficiências? Quando você tem uma deficiência no seu corpo de vitamina ou de alguma coisa, você vai lá e supre. Que tal você suprir as carências da sua alma? Analisar suas dependências, analisar o que te subjuga. Para que possamos receber essa promessa que Deus diz a Daniel sobre a vinda do Santíssimo, a unção do Santíssimo, colocar fim aos nossos pecados. Pecamos porque somos carentes. Pecamos porque temos necessidade. Mas a palavra do Senhor diz que Ele veio, morreu na cruz, diz em Hebreus, para poder interceder por nós e poder levar os nossos pecados na cruz do Calvário. Eu não preciso mais do pecado. Nós temos Jesus Cristo. Diga amém. Quarto, diz que Ele veio expiar a iniquidade. Ele veio ser a propiciação pelos nossos pecados. A iniquidade que havia, a condenação que havia sobre mim e sobre você, Ele veio expiar. Ele foi o cordeiro expiatório. Ele levou sobre si toda a condenação que havia sobre nós. E esse inimigo da sua alma fica te culpando, te sentenciando, dizendo para você, você é fraco. Usando a sua historicidade lá da infância, usando a timidez que você recebeu, herdou por rejeição, por traumas, por violência familiar, usando toda aquela historicidade familiar, rejeição, mágoa, ressentimento, como uma marionete. Ele usa e ele vai mobilizar você. Não, você não pode. Não, você não. Isso você pode. É isso que Satanás faz com aqueles que não conseguem entender que Jesus expiou a nossa iniquidade. Não existe mais condenação. Não é mais o diabo quem diz para mim como eu vou viver e de que maneira você vai se relacionar com a vida. Mas sim o Evangelho, mas sim Deus. Olha para nós, raça humana de crentes. Diz para nós se nós temos alcançado a proeminência e os projetos que foram determinados para nós. Nós seríamos luz nessa terra, vamos lá, vamos pensar. Nós seríamos sal nesta terra. Nós seríamos casa espiritual, tabernáculo, que mais? Fontes, que mais? Ramos de videira, que mais? Teríamos dons, seríamos reis, povo eleito, sacerdócio santo, que mais? Reis, sacerdotes. Agora olha para a realidade, muito mais, mas olha para a realidade agora. Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu vos entreguei o reino. Que reino que eu tenho? Que reino que você tem? Hoje você vê crentes vendidos por carência, submetidos por causa das faltas, vencidos por causa de seu passado, derrotados por causa de seu orgulho. Crentes que não conseguem assumir o posicionamento vitorioso. E eu não estou falando de arrogância, e eu não estou falando de soberba, e eu não estou falando de alguns que querem ser melhores do que outros. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando dessa supremacia da qual Ele nos fez participantes, dos quais nós seríamos melhores, maiores, e teríamos o conhecimento do tempo, e daríamos fim aos nossos pecados, e teríamos as nossas iniquidades totalmente expiadas, e venceríamos todas as nossas transgressões, passaríamos por cima das nossas limitações, da nossa humanidade, seríamos gigantes em meio à terra. Nós somos os verdadeiros gigantes. E aí você vê crente, humilhado diante de um problema, rendido diante de uma situação. Você consegue idealizar um leão encolhidinho assim, ó, diante de um gatinho? Você consegue ver isso? Não, eu também não. Mas é assim que os crentes têm se tornado, amedrontados diante dos miados de Satanás, inibidos, totalmente introvertidos, deixando-se vencer por um sentimento, por uma mágoa, por um ressentimento.
Eu sei que eu e você fomos formados com uma constituição emocional e que a nossa constituição emocional é muito importante para nós, porque afinal isso se chama alma. Mas a nossa alma tem um Redentor, a nossa alma tem um Salvador, tem alguém que expiou a nossa alma. É por isso nós não devemos mais nos sentir abalados, nos sentir dominados por aquilo que sentimos. Dá para entender ou não? Deus olha para Daniel e diz assim: haverá um tempo em que tudo será concluído, haverá um tempo em que eu vou fazer uma obra. Eu vou fazer com que o meu povo não transgrida mais, que eles sejam maiores que os seus corações. Diga: eu sou maior que o meu coração. São os heróis, os gigantes, os valentes da terra. Deus pode ressurgir meu filho das cinzas. De quem que eu estou falando? Deus pode ressurgir meus filhos das cinzas, meu filho das cinzas. Abraão, de quem que eu estou falando? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? De quem que eu estou falando? Davi? De quem que eu estou falando? Eu vou, mas não por causa de vocês. Eu vou, e se Deus me der a vitória, eu serei juiz de Israel. De quem que eu estou falando? Jefté. Verdadeiros heróis. Pessoas que creram em Deus. De quem que eu estou falando? Eu estou na Babilônia. Nabucodonosor tem, sim, uma autoridade sobre mim. Só que quem declara que eu vou comer sou eu. De quem que eu estou falando? Foram pessoas que foram gigantes na terra. Foram pessoas que entenderam um segredo. Que Deus os criou. Deus criou para quê? Agora vamos mais profundo. Deus te tirou das trevas, te chamou, limpou o seu pecado, te purificou, te levantou para você ser um gatinho. Para que uma pressão, Hoje os crentes correm por causa dos problemas. Meu irmão, problema você enfrenta com o peito, com o coração cheio de fé em Deus. Você crê em Deus, você tem fé nele. É isso. Agora você fica em depressão, você fica triste, você fica querendo que alguém ligue para você e diga assim: não temas porque o Senhor é contigo. Ora, você não sabe disso. Desde que o Senhor entrou nas trevas e disse assim a Satanás: esse é um tição que eu vou tirá-lo da sua mão e vou trazê-lo para o meu fogo. Você é um tição tirado, capturado assim como eu. E nós ficamos vivendo amedrontados por surtos, por assuntos, por situações, por falas e disses. Porque vai acontecer. Satanás dá risada. Satanás zomba dos nossos medos, dos nossos temores. Quando ficamos amedrontados pelas más notícias, sendo que nós somos portadores da maior boa nova: Jesus habita em mim, porque Ele morreu e se tornou o meu Emanuel. Medo, insegurança. Ter é uma coisa, se render a eles, outra coisa. Se render aos seus temores, se render às suas limitações. Você não é maior que isso? E eu também. Maiores que os seus traumas, maiores que as suas dores, maiores que os seus abandonos. Pastora, mais dói. Eu também sou ser humano, eu sei que dói. Mas sabe o que a gente faz com a dor? A gente sente ela. A gente só sente. Não adianta fingir que não está acontecendo. Não adianta ignorar. A dor você sente. Por quê? Porque você vai ficar mais marrudo ainda. Este é o objetivo. Equilibra-se, analisa, observa. Está acontecendo uma ofensa, um desprezo, uma rejeição. Espera aí um pouquinho.
Eu me abati por isso. Não posso mais. Tenho que entender que essa pessoa e eu sou eu. Deus, eu preciso blindar o meu coração. A partir de hoje, tenho uma outra tarefa para fazer. Blindar o meu coração com respeito à rejeição. Por que eu sofro pela rejeição? Porque sou rejeitado. Tenho carências. Deus, vou tratar disso. Dor, a gente sente. E a dor, como dizem Eclesiastes, dizem Provérbios, ela vai purificar os nossos males. Não para te deixar mais abatido, é o que os crentes têm feito, mais sofredores, mais depressivos, não. Para nos tornarmos mais valentes. Deus olha para Daniel e diz assim, Daniel, aprenda a entender o tempo. Igreja, aprenda a entender o tempo. Existe tempo para todas as coisas. Primeiro, segundo, defina os seus pecados. Jesus morreu para isso. Segundo, acabe com a transgressão. Você é maior que o que você sente. Terceiro, expiou-se a sua iniquidade. Satanás não pode condenar mais pela culpa, pelo medo, pelo passado. Quinto, justiça eterna. Diga glória a Deus. Olhe para o lado aí, tem alguém justificado do seu lado. Aí você olha assim, ih, pastor, mas meu irmão aqui é cheio de defeito. Quem disse que justificação tem alguma coisa a ver com defeito? Sabe o que é? Quem foi? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, justificado. E entrou no céu. Justificado, justificado. Isso vai além da sua compreensão. Não tem nada a ver com perfeição. Não tem nada a ver com justiça humana. Não tem nada a ver com bondade. A minha bondade e a sua bondade é trapo de imundícia. Nós somos pessoas meio malucas quando nos bastamos e quando nos colocamos em cima e nos posicionamos em cima daquilo que existe de bom em nós. Tudo que existe de bom em nós vem dele. Somos justificados eternamente. Ele olhou para o Pai e disse, estes são agora meus irmãos, gerados pelo meu sangue. E o diabo fica assim, mas olha o seu defeito, olha a sua falha, e você vai murchando, e você vai murchando, e você vai murchando. De repente, esses defeitos vão te dominar. E aí você pergunta o porquê que os defeitos te dominam, porque você não consegue entender que existe para mim e para você uma justiça eterna. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Salvos, eleitos, salvos. Eu sou salva, você é salvo, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Aí o diabo fica assim na sua cabeça, será que você é salvo? Você tem tanto defeito? Fala, ô diabo, você precisa entender um pouquinho de teologia. Ei, você é salvo, eu sou salva pelo sangue de Cristo. Isso não tem nada a ver com as minhas obras, com as suas obras. Não tem nada a ver com a minha habilidade, nem com a sua habilidade, nem com os seus e os meus talentos e os dons. Nós somos salvos porque Ele deu o brado na cruz. Ele morreu na cruz. Amém. Justiça eterna. Justiça eterna. Próximo. Selar a visão e a profecia. Os profetas viram, os profetas disseram que um dia se levantaria o Messias. E em Cristo selou toda a visão e toda a profecia. Tudo que Deus quis falar a este mundo está aqui. Aí vem um pastor que quer escrever uma Bíblia. E vem não sei da quanta, fundador não sei da onde, que quer escrever um livro que os... Não. Eu e você, é isso aqui, ó. Essa é a nossa regra de fé. Selou a profecia e a visão. Está aqui. Em Cristo. Toda a visão de Deus para o homem. De transformá-lo à imagem e à semelhança do Filho. Toda a profecia, nele se cumpre toda a possibilidade da profecia de Deus para mim e para você. Em Cristo se cumpre, em Cristo se tornou possível as profecias. Eu e você, entrando no céu, de cabeça erguida pelas portas da frente.
Por último, ungir o Santíssimo. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Quando Jesus estava nas águas do batismo, e João ali batizando, o céu se abriu, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E desce uma pomba. O Senhor Jesus ungindo ali, começa o ministério dele, 3 anos e meio, com a unção do Espírito Santo. E sabe o que é interessante que eu vejo na unção do Santíssimo? Que ele não quis só para ele. Sabe o que é gostoso você fazer parte do reino de Deus? Que você começa a observar como o reino de Deus, ele é próspero, ele é abençoado. Como o reino de Deus, ele transforma coisas e situações e pessoas. Jesus olhando para os discípulos, ele disse assim: Pai, eles precisam do teu Espírito. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará o Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos aqui, santos de Deus, são ungidos pelo Espírito? São abençoados pelo Espírito Santo diariamente, com convencimento, com a direção, com o ensino, com as lembranças, com as memórias? Quantos de nós... O Santíssimo foi ungido. Jesus foi ungido. Para quê? Para transformar dentro de mim e de você um lugar de habitação para o Espírito Santo. Deus diz a Daniel: Daniel, eu vou restaurar o templo. Eu vou restaurar o Santo dos Santos. Eu vou restaurar o templo, eu vou restaurar tudo. Os cultos vão poder acontecer, as consagrações. Vamos falar agora de nós, aqui, dentro de nós. Existe um Santíssimo ungido. Aqui Cristo habita. Aqui Ele governa. O Santíssimo está ungido pela presença dEle. Jesus mora dentro de você, Ele habita dentro de você. Por quê? Porque Ele precisa ensinar tanto a mim e a você que o tempo precisa ser entendido, que o pecado precisa ser mandado embora, colocado fim, que a transgressão não nos domina mais, que o pecado e que a iniquidade, e que tudo foi expiado, e que eu e você somos maiores que as falhas, maiores que os pecados. Eu vou dizer de novo para você: Deus podia acabar com o pecador, mas Ele resolveu acabar com o pecado. Deus é bom. Deus é bom. Ele enviou o seu Filho para trazer sobre si todo o pecado, para que eu e você pudéssemos hoje dizer: oh, glória a Deus, eu sou um ser humano. E eu estou acima de situações, e eu estou acima de problemas, e eu estou acima de limitações, e eu estou acima de fraquezas. E eu não sou condicionado por estas coisas, mas eu condiciono minha vida. Eu digo quando eu vou chorar e quando eu vou sorrir. Pode dizer amém? Pastor, eu estou muito longe disso, mas o que importa é que você está no caminho. Amém? Amém. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Mas a questão é que você está no caminho. E o caminho é Jesus Cristo. E você não pode desanimar. E você não pode deixar Satanás encher a sua cabeça e o seu coração com desânimo, com prostração. Você é maior do que aquilo que te acontece. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Será que dá para você nesta noite sair daqui como um gigante? Um gigante da fé. Gigantes nascem em campo de batalha. Satanás tem escravizado alguns de nós. Com dores, com fracassos, com sentimentos, com dificuldades, com situações. Eu queria que você fechasse os seus olhos em nome de Jesus.
Será que nós, como igreja, podemos dizer aqui e agora, fazermos esse tempo de altar do Senhor e dizermos aqui: chega, chega, eu não vou ser mais manipulado pelas minhas debilidades, eu não serei mais escravizado pelo meu pecado, eu não serei mais condicionado pela minha culpa, eu não aceitarei mais sentenças sobre a minha vida. Deus, um dia, para Daniel não estar no sonho, mas para eu, mas para mim, essa igreja é a nossa realidade, Deus. É a nossa realidade, essa soberania do Evangelho. O pecado foi eliminado na cruz, nossa iniquidade foi expiada, transgressão ganhou fim. O tempo não nos impede mais. Enquanto as situações estão nas suas mãos, nossas pernas estão trabalhando, nossos corações ativos diante de Ti. Diga para o Senhor agora que você não aceita mais. Diga em uma oração bem singela e bem secreta entre você e Deus. Diga a Ele: Deus, o diabo não vai usar mais as pessoas que eu amo para me entristecer, e eu me entristecendo, me abatendo, vem todas aquelas misérias e males sobre mim que me definem. Deus, eu não serei mais condicionado pelos meus medos e pelos meus problemas. Deus, não importa quais são as situações que eu tenho que passar, mas se for preciso, como a águia, que depois dos seus 40 anos, com o seu bico, ela arranca suas penas velhas, que de pesadas, envelhecidas pelo tempo, impede-as de voar. Arranca as unhas, que de torta que estão, não conseguem mais agarrar presa. E bate o bico na pedra, que o bico também tortou e não consegue mais comer. Então, depois de 40 anos, Deus, ela faz isso. Então nasce tudo de novo. Tua palavra diz, Deus, que o Senhor nos trouxe nas asas como águias. Então somos filhos de águia. Renova, Senhor, renova-nos. Renova-nos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor arrancou de Satanás a cédula que era contra nós. Lá estava escrito assim, ó: você cometeu um aborto, você foi mal para os seus pais, você adulterou, você pecou, você roubou, você matou, você prostituiu, você teve traumas, dores, você foi rejeitado. Jesus arrancou a cédula que era contra mim, que era contra a sua igreja. Não existe mais documento. Não existe mais documento que viabiliza toda essa opressão de Satanás sobre a sua igreja. Deus é inaceitável no lugar do seu povo. E ver a timidez no lugar da ousadia, o medo no lugar da coragem.
Deus nesta noite para você. Ele te chama para a grandeza. Ele te chama para a nobreza. Mas tudo começa com o tempo, entende? A primeira coisa que você precisa entender é que o tempo é para moldar tanto a mim quanto a você. E não é assunto meu quando vai acontecer, e nem assunto seu quando vai acontecer. Se Satanás te convenceu, você ficar cobrando a Deus, e aí Deus, e aí Deus, e aí Deus, peça perdão nesta noite, arrependa-se. O quando é com Deus, e também o como. Eu e você só fazemos o que devemos fazer. Continuamos a viver, continuamos a vencer, continuamos a progredir, a ter o progresso, continuamos a crer ainda mais, continuamos confiando ainda mais. Eu quero que você diga assim, em nome de Jesus, aquela velha criatura subjugada pelos medos e temores, aflições e dores, rejeição, intimidação, timidez, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus, porque a partir deste momento eu recebo o poder desta palavra que estará nas mãos do teu Espírito, ó Deus, e fará em mim toda a obra para me libertar e para fazer, porque toda visão e toda profecia seja selada na minha vida. A partir de hoje, eu serei surpreendido pelas obras que Deus fará em mim, através de um coração que só crê e decidiu parar de sofrer e resolveu confiar em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto. O poder da palavra ministrada vem como espada e cobertura sobre a sua vida. Que toda obra satânica e diabólica seja eliminada da sua história em nome do Senhor Jesus. E que nesta semana toda a sua fraqueza, debilidade, condenação, toda culpa, toda timidez e tudo aquilo que o diabo usava contra você seja